Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos aí que nos veem aí pelo Brasil todo nesse canal nosso Família, Amor e Cuidado. Eu fico muito feliz de sempre entrevistar alguns colegas, algumas pessoas que eu conheci desde quando começaram a ser estudante de medicina e depois eu os acompanhei durante todo o tempo e trazê-los aqui para mostrar a importância do conhecimento, que eles sabem nos ensinar e nos dizer. E hoje eu estou trazendo o Abimael Aranha Neto, que é um pediatra neonatologista, que foi nosso aluno, foi nosso residente, é um especialista na área que eu também sou professor titular de neonatologia e que trabalha no Hospital Veracruz, que é um hospital de excelente nível no atendimento ao recém-nascido. E convidei o Abimael para conversar com a gente um pouco sobre essa situação do atendimento ao recém-nascido na sala de parto, nos primeiros momentos de vida, falar um pouco daquilo que a gente convencionou chamar do minuto de ouro, né, a importância desses primeiros tempos da vida do recém-nascido. E aí, o Abimael, ele é médico neonatologista, é doutor em pediatria, professor aposentado. Você é muito jovem para ser aposentado do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e ele é o coordenador do Serviço de Neonatologia do Hospital Veracruz, né? Bom, então hoje eu vou conversar com o Abimael, que é o coordenador do Serviço de Neonatologia lá do Veracruz, né? Então eu fico muito contente com isso. E a gente vai escolher como tema uma coisa que me parece muito importante e que, na verdade, não é muito conhecido pelas pessoas leigas. As pessoas não têm ideia da importância do pediatra na sala de parto, da importância de uma pessoa competente para atender um recém-nascido quando é preciso. É verdade que a maior parte das vezes os bebês nascem muito bem, chorando, respirando muito bem, sem problemas. E aí nós vamos falar um pouquinho quais os dados que a gente usa, vamos falar do tal do índice de Apgar, vamos explicar o que que é, vamos explicar o que é cianose, o que que é anóxia neonatal, o que que isso significa para o cérebro de uma criança, e qual é a importância disso nos primeiros minutos de vida, quando você não atende bem um recém-nascido, que nasce deprimido, sem respirar bem, roxo, cianótico, sem oxigenação e parado, precisa de um profissional competente ao lado para reanimar essa criança, né? E é isso que nós vamos conversar hoje aqui com o Dr. Abimael. Vamos começar definindo, Abimael, o que que a gente classifica como anóxia perinatal e o que é o sofrimento fetal intraútero e depois o parto com dificuldade e tal, e como é que a gente atua? Como é que você define tudo isso aí? Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite do Martins, é sempre uma grande honra atender a todas as solicitações que o Martins nos faz. Então, eu estou aqui muito contente de poder colocar algumas coisas daquilo que a gente tem trabalhado nos últimos 35 anos, quer dizer, não sou tão jovem assim. Né? Mas não fala isso, e aí vão calcular a minha idade também, não pode. Mas com certeza você está muito jovem, porque a alma está jovem, Ah, né? obrigado. E trabalhando como nunca. Isso É, que é o mais importante, que vai deixando o corpo também jovem. tá legal. Bom, mas falando em juventude, né, eu trabalho com recém-nascido, trabalho muito em sala de parto, né, porque continuo na área, continuo dando plantões constantemente no Veracruz, então não tenho essa experiência de literatura, eu tenho experiência muito prática do dia a dia, né? E, portanto, eu sei muito de vivência qual é a importância que tem você ter um pediatra atendendo a cada um dos partos, né? Bom, e por que eu tenho que ter um pediatra atendendo a cada um dos partos? Porque perto a cada 10 bebês que nascem, um bebê precisa de algum auxílio para estabelecer os seus sinais vitais, para ele ficar bem. Ou seja, 9 bebês, o pediatra vai estar lá para garantir que ele está bem, para monitorizá-lo, para avaliar se realmente o bebê nasceu sem nenhum tipo de problema. Mas em um bebê, o pediatra vai precisar atuar.
É porque 10%, né? porque este bebê teve algum tipo de dificuldade para se oxigenar intraútero, né? Ou durante o processo do parto. Então, quando esta dificuldade é muito intensa, ou seja, a quantidade de oxigênio que chegou para o bebê, ou a quantidade de sangue que chegou para a sua circulação foi menor do que o bebê precisa, se estabelece aquilo que a gente chama de asfixia. Então, oxigênio é vital para o organismo. As células não sobrevivem sem oxigênio. Portanto, quando por alguma razão, durante a gestação ou o processo de nascimento, o bebê sofre com uma quantidade menor de oxigênio, todas as suas células começam a sofrer. E a consequência disso é que o bebê nasce deprimido, ele não consegue respirar por seus próprios meios. E aí reside a importância de ter alguém qualificado para ajudar o bebê a se recuperar. Como é que se processa essa falta de oxigenação? Muitas vezes a mãe tem uma oxigenação comprometida. Eu recentemente recebi um bebê cuja mãe tinha um COVID, ela estava gravemente afetada. A quantidade de oxigenação no sangue dela era baixíssima, né? Mesmo recebendo oxigênio por uma máquina, mesmo assim a quantidade de oxigênio estava muito aquém. O resultado é que o bebê nasceu sem conseguir respirar, com batimentos cardíacos muito fracos, e houve a necessidade de fazer o atendimento e a reanimação. Então, esse é um exemplo de o que acontece com uma mãe que não está com uma oxigenação adequada. A outra é que a placenta não está suprindo de oxigênio o bebê. De repente, essa placenta começou a estar comprometida. Existe uma série de doenças que podem comprometer a placenta e aí o oxigênio não está chegando para o bebê. Então, ele entra também no processo de asfixia. Tem uma terceira questão, é que, de repente, se interrompe a circulação de sangue para o bebê. Dentro do útero, o bebê é totalmente dependente da placenta e o sangue flui através do cordão umbilical para o bebê. Então, se alguma coisa ocorre neste cordão umbilical, deixa de passar sangue, deixa de se passar oxigênio e o bebê sofre. Que tipo de coisa pode acontecer com o cordão? O próprio bebê, durante o processo de parto, ele pode comprimir o cordão. E aí o sangue flui menos, o cano fica meio entupido, né? Pode haver um nó no cordão, ou uma circular, o cordão enrola no pescoço do bebê, ou o cordão nasce antes da criança. Então, são todas situações em que vai faltar sangue, vai faltar oxigênio para o bebê. Então, esse tipo esses eventos todos vão comprometer o que a gente chama de vitalidade. O que é de vitalidade? Todos os bebês, imediatamente ao nascimento, eles devem começar a respirar. Os batimentos cardíacos ficam bons, e normalmente a gente chama de batimentos bons cardíacos, quando o bebê tem uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. E ele geralmente dá 120, 130, né? Isso, mas o basal aí que a gente considera é que acima de 100. E o bebê que está lá, vigoroso, que está lá chorando, se movimentando, né? Aquele bebê que está asfixiado, ele está ao inverso disso. É um bebê que está molinho, é um bebê que está com batimento cardíaco muito fraco e não consegue respirar. A consequência de tudo isso é que o oxigênio não entra para a circulação do bebê. Quando começa
a cair a quantidade de oxigênio, o bebê vai ficando cada vez mais roxinho. Então, aquele bebê que deveria nascer cor-de-rosa, quando ele nasce roxinho, está significando que ele não tem oxigênio na É, circulação. aí a gente podia até falar, né, que as mães sempre perguntam para a gente o que que é o índice de Apgar, né, que é para medir exatamente essa vitalidade do bebê, que foi feito pela Virginia Apgar, né, há muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos, e ela foi muito interessante. Ela usou cinco números, né, que era a frequência cardíaca ou baixa ou muito alta. Aí você punha de 0, 1 ou 2, quando é normal é 2. Depois a cor do bebê, se é clarinho, é 2. Se ele está pálido, é 1. Se for cianótico, roxo, é 0. A reação à sonda, né? 0, 1 e 2. Se reage bem, é 2. Depois tem o tônus muscular, se ele está flácido, é 0, se não é músculo. E aí, somando-se esses 5 itens de 0 a 2, se ele tiver um índice acima de 6 ou de 7, está ótimo, né? Sinal que nasce. Agora, quando o índice de Apgar no nascimento é abaixo de 5, a gente começa a ver que é um bebê que nasceu com algum probleminha. Embora isso agora não se use muito, mas a gente usou muito o índice de Apgar durante muitos anos para deixar claro qual a qualidade de vida do bebê, né? Isso é uma coisa que a gente usa para ver a vitalidade do bebê, né? As pessoas perguntam para a gente, mas o que é esse índice de Apgar? Qual foi a nota que o meu filho tirou, né? E eu brinco que a gente, para filho de pediatra, a gente sempre dá mais de 7, né? E filho de médico que está na sala também, né? Mas abaixo de 5 já começa a te preocupar, né? Agora, índice 1 ou 2 é grave. Nós tivemos um amigo, o Facchini, que Isso. foi um grande neonatologista, e ele dizia que ele só dava 10 de Apgar no primeiro minuto para netos dele. É. O Facchini foi o que trouxe ele lá de São Paulo para trabalhar com a gente aí na Santa Casa, depois ficou lá, né, e faleceu, infelizmente, mas era um cara maravilhoso. Ele que iniciou a ventilação assistida na Unicamp, né, em recém-nascido, lembra? Foi ele que trouxe os primeiros Eu, aparelhos. eu tenho que fazer aqui uma homenagem ao Facchini. O Facchini foi um grande inventor médico. É, Ele revolucionou o atendimento em sala de parto. Por isso verdade, que sala de parto para a gente é muito cara na claro. Unicamp. Ele desenvolveu um equipamento para conseguir reanimar os bebês em que a gente controlava a pressão. Para você ver como ele estava avançado e como quase ninguém sabe disso, a academia, nós temos um curso de reanimação neonatal. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um curso que é um curso derivado da Sociedade de Pediatria Americana, do Colégio Americano de Cirurgiões. E durante muito tempo, eles recomendavam ventilar os bebês em sala de parto com um equipamento que é portátil, que acho que todo mundo sabe, a gente vai falar o nome, chama Ambu. É uma Máscara. espécie de uma perinha que É, você aperta e que isso não tem controle muito é. sobre a pressão que Ajudava, mas você não sabia bem quanto você estava fazendo, né? Eu usei muito estava Ambu fazendo. no começo, né? Isso, né? Mas na Unicamp, desde a década de 80, nós usávamos esse equipamento que o Facchini tinha desenvolvido. E só perto de 5 anos atrás é que a academia começou a recomendar um equipamento exatamente igual a que o Facchini Tinha uma desenvolveu. válvula de Então, pressão, né? então você só esse delta de tempo avaliou o quanto nós na Unicamp e quanto o Facchini É. estava muito avançado no seu tempo. Quem trabalhou muito com isso, até meu amigo pessoal lá da Academia Brasileira de Pediatria, foi o Dias Rego, né, neonatologista, que dava Uhum. muita aula sobre esse curso de reanimação neonatal aí pelo Brasil. Não sei se você conheceu pessoalmente o Dias Rego. Não conheci pessoalmente, sei de nome, mas não conheci de Porque congresso. ele trabalhava muito com isso. E essa coisa do Facchini, né, não só o aparelho com a pressão regulada, ele também trouxe para a Unicamp uma coisa que a gente não fazia na época. Ele começou a trazer os primeiros respiradores. Lembra disso? Foi ele que Sim, instalou os primeiros respiradores, tal. E eu contratei ele como docente do departamento, tal. Ele foi um cara maravilhoso. E foi meu aluno de doutorado. Eu fui orientador de doutorado dele porque ele trabalhava com icterícia, lembra? O amarelo. A tese isso, de pô, doutoramento dela era icterícia, eu que orientei. sempre trabalhou com icterícia e assim, ele é conhecido pelos seus trabalhos de icterícia.
mas assim, foi uma pessoa que muito à frente do seu tempo. Sem Né? dúvida. E, Gostei de você homenagear ele, sim, é bom isso, Abimael. é, Mas vamos lá, e aí vamos a gente continuar. esquece muito das pessoas, né? Pois é. Né? Bom, então, eu não sei se, talvez dando alguns números, as pessoas consigam entender qual é a importância desse pediatra na sala de parto. Então, eu falei que cada bebê precisa 10%. de alguma assistência. Mas isso não quer dizer que esse bebê vai ser um bebê que vai sofrer uma asfixia, vai ser um bebê doente, né? Se ele não Então, for atendido e não tiver pediatra, vai ser. Esse é o problema. Vai isso, né? Então, uma parte muito grande desses bebês vai se sair muito bem, principalmente se tiver o pediatra lá o atendendo de forma imediata. E a gente vai falar por que de imediato, né? Mas se a gente pegar os números de qual é a importância da asfixia em termos de saúde pública, né? Então a gente vai pegar aqui de 5 a 15 bebês por cada 1.000, então 1,5% dos bebês vão ser grandes asfixiados. Vão ser bebês que não se recuperaram. Vão ser bebês que vão ter comprometimento, provavelmente, do sistema nervoso, vão ter comprometimento do rim, do pulmão, do coração. Desses bebês, 30% vão morrer. Então, a asfixia hoje representa uma das maiores causas de morte de recém-nascido. Morte neonatal precoce. Isso, 23% dos óbitos de recém-nascidos hoje são por asfixia. Para mostrar assim, qual é a importância do atendimento em sala de parto. Quer dizer, entre todas as causas de morte de bebês, 23% é sala de parto. E só lembrando que hoje, à medida que você tem saneamento básico, vacinação, a morte de bebês vai ficando cada vez menor. E as mortes se concentram mais no período do Natal. Porque é aí que tem prematuro, mal formado, cardiopatas graves e asfixia. Então, quando a gente fala de asfixia, quando a gente começa a dizer que é importante evitar, você está dizendo de diminuir mortalidade infantil. Porque a mortalidade infantil hoje está muito concentrada nos países mais desenvolvidos no período neonatal. Né? Quando o bebê sai do período neonatal, a perspectiva dele sobreviver hoje em dia é muito grande. Né? Então, período neonatal é muito crítico para a morte. E muito crítico também para a morbidade. Dos bebês que sobrevivem, até 45% vão poder ter uma sequela muito grave. Sequela muito grave significa o indivíduo ter um retardo mental chamado PC. A paralisia cerebral e, às vezes, alguns graus menores de alteração, mas mesmo assim importantes. Né? O bebê pode ter déficit de linguagem, de aprendizado. Então, é fundamental a gente pensar em asfixia pelo número de bebês que são asfixiados, pela consequência em termos de mortalidade e consequências em termos de qualidade de vida do bebê, da família, do custo para a sociedade, porque quando você tem um bebê com paralisia cerebral, toda a sociedade está participando do atendimento daquela criança. Né? Então, quando eu consigo evitar uma asfixia, eu estou conseguindo, provavelmente, evitar uma morte ou um bebê que pode ser gravemente lesado. Tem uma pergunta interessante, né, que eu queria te fazer, até já conversei bastante sobre isso. As pessoas, às vezes, não sabem que essa questão da asfixia tem muito a ver com o momento do parto, né? Mas, evidentemente, como você já disse, às vezes patologias da gravidez, sobretudo doenças infecciosas como o coronavírus, insuficiência cardíaca materna grave, né, com anóxia da mãe e tal, podem piorar a chance de ter um parto difícil. Embora essas pessoas, tendo um parto adequado, bem escolhido no momento adequado, seguramente elas sendo atendidas por um bom pediatra, a chance dessa criança fazer asfixia é pequena. Agora, uma coisa que é importante também
é a relação entre tipo de parto e asfixia. É a grande discussão, né? Eu sei que isso é altamente polêmico, etc. e tal, mas o que a gente vê é que muitas vezes, sobretudo quando não existe o segmento de um grupo bem adequado, tal, é que nem sempre as mães nascem com bebês em lugares em que tem um bom pediatra treinado para fazer a reanimação, né? E fico imaginando, né, em quantos hospitais do Brasil que existe um sistema de atendimento neonatal como nós temos aqui em Campinas, no Veracruz, no CAISM, né, na PUC, nos bons hospitais da cidade, que tem lá um pediatra para atender. Às vezes o pediatra só aplaude, só bate palma, né, pesa, mede, pega no colo, fala com a mãe. Mas quando ele precisa atuar, é importante, é igual o piloto de avião, né? Você pode colocar no automático, ele vai embora, mas se tiver um problema, tem que ter um cara que saiba mexer com o avião, né? Porque a mesma coisa é o bebê que nasce com problema, se não tem um bom pediatra lá, equipado, com oxigênio, com laringoscópio, sabendo fazer uma intubação neonatal, que não é fácil, precisa treinar bem, etc. e tal, sabendo pegar uma veia bem de um bebê prematuro de baixo. Na minha época de neonatologia, quando você ainda estava na Unicamp, a gente fazia muito uma coisa que hoje em dia é contraindicada. A gente pegava veia de cordão umbilical, né? Eu cansei pegar veia de cordão umbilical, até para fazer sanguíneo transfusão, trocar o sangue quando tinha que ter isso. E hoje a gente usa muito pouco isso, porque você acaba jogando as coisas que você tem que dar lá dentro, direto, quase que no fígado, né? Então, como é que está hoje em dia essa situação das equipes de plantão? Porque a especialidade de neonatologia é engraçado, né? Porque as pessoas não sabem, mas eu, por exemplo, tenho título de especialista em pediatria e título de especialista em neonatologia. Você deve ter também, as duas, né? Então, na verdade, a especialidade de neonatologia, dentro da pediatria, ela é muito exigente. Você realmente tem que ser um cara praticamente voltado para atendimento neonatal. Você concorda assim também? Eu só quero retroagir um pouquinho, porque a gente está falando um pouco de neonatologia, eu quero voltar, e você acabou de falar das mães, né? Porque existe o que a gente chama de fatores de risco para asfixia, Isso, né? Embora isso possa ocorrer a qualquer momento, claro. em qualquer gestante, né? É importante selecionar que uma série de mulheres, você já sabe Que que pode aparecer o aquela problema. gestação pode acabar mal, né? Então, você citou aí uma doença materna, eu citaria, por exemplo, outras 3 doenças, a hipertensão, a mãe hipertensa, Insuficiência a hipertensão, cardíaca. hipertensão gestacional, né? O diabetes é uma doença que na gravidez Embora a questão da anóxia esteja associada à oxigenação do bebê no parto, e que isso é importante deixar isso. claro. A hipóxia é relacionada ao parto, mas tem essa história materna que pode piorar a situação, né? Então, eu coloco, por exemplo, em termos de prevenção até da asfixia, o pré-natal. Isso. E isso, infelizmente, no Brasil, é uma coisa que ainda é muito difícil. Quer dizer, as mulheres que vão fazer o segmento para identificar esses riscos, para que o obstetra consiga tratar e para que você possa ir selecionando as pacientes que têm mais risco para lugares mais específicos, né? Então, a gente chama isso de regionalização. Neonatologia tem que trabalhar sempre com regionalização. Regionalização significa você vai atender pacientes de baixo risco em hospitais gerais, atender pacientes de alto risco em hospitais que têm essa capacidade de ter um especialista, de ter uma enfermagem, de ter equipamentos, tudo para que você daí sabe, olha, essa gravidez não está indo bem. Esse bebê talvez vá nascer com alguma asfixia, porque ele não cresceu, essa placenta não está conseguindo colocar sangue adequadamente para o bebê, ele nem conseguiu crescer e na hora do parto isso pode não ser E é uma coisa que a suficiente. gente falava muito, né? Quando eu trabalhei muito tempo lá na maternidade, a gente falava que a melhor maneira de transportar um bebê não é numa incubadora, é no barriga da mãe, né? Isso, Quer dizer, trazer a mãe exatamente. antes para um lugar onde você esteja preparado para atender bem o recém-nascido no momento do parto, né? Este conceito, Esse é fundamental. esse conceito é atualíssimo, né? Quer dizer, a melhor incubadora é a barriga da mãe, né?
É você identificar que que não tem alguma coisa errada com a gravidez e que, portanto, você deve fazer um atendimento especializado. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, hoje em dia, tem um grande programa de treinamento de pediatras para a sala de parto. E esse treinamento atinge o Brasil todo. Existem comitês específicos para fazerem cursos, e o pediatra que trabalha em sala de parto, em qualquer hospital, ele precisa se reciclar a cada 2, 3 anos. Eu fiz parte durante muito tempo desse treinamento. comitê. Hoje o coordenador é uma pessoa que você conhece, é o Sérgio, né? Claro, Que é o colega professor, nosso. isso, é o professor titular de neonatologia da Unicamp, né? Então ele faz a coordenação nacional desse programa. De tal forma que o atendimento em sala de parto melhorou muito nesses últimos anos no Brasil. E isso já tem se refletido nessas estatísticas em lugares muito distantes, né? Ótimo. Então, o Sérgio, eu vi agora recentemente uma tese dele de um aluno do Piauí, mostrando em cidades do interior do Piauí o quanto o curso de reanimação fez com que o atendimento em sala de parto, em lugares tão longínquos e às vezes desprovidos Pobres, né? de assistência, pobres, como no Piauí. Ainda Então, bem que existe o SUS no nosso país, né? isso, É isso, exatamente, né? que é a grande coisa maravilhosa que nós temos. E que todo mundo acha que vai ser mal atendido não, né? Tem muita coisa acontecendo no bastidor, muita coisa que ninguém sabe o quanto tem melhorado de Isso. qualidade. De tal forma que quando alguém vai para um hospital ter um parto, mesmo que seja um hospital geral, muito provavelmente tem lá alguém que já foi treinado Treinado para fazer isso. para fazer isso. E esse trabalho é um trabalho maravilhoso que o Sérgio participou intensamente, né? Acho que ele era um cara muito importante para isso. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu conheço muito bem o Sérgio e sei que é muito competente. E ele continua trabalhando no Brasil inteiro, mas está ainda no CAISM ou já saiu? Não, ele é consultor do Ministério, então ele tem participação em vários desses programas, e principalmente porque esse é um programa da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade de Pediatria de São Paulo, né? É. Então, existem vários comitês que gerenciam cursos, né? Então, nenhum pediatra sai da sua residência sem ter este curso e tem o seu diploma lá de que ele está apto a trabalhar em sala de parto e que ele precisa, para manter esse diploma, fazer reciclagens periódicas, porque esse curso tem muitas atualizações. E tem treinamento prático, né? Você vê, ele entra para aprender a intubar, porque as pessoas precisam entender as Isso, dificuldades de passar uma sondinha intratraqueal, tal, isso, que é uma coisa isso. que nem todo mundo sabe fazer, né? Esse curso não é um curso teórico, é um curso teórico prático. O Isso. indivíduo passa um dia todo para fazer esse tipo de treinamento. De tal forma que eu tenho a perspectiva de que o atendimento em sala de parto no Brasil tem melhorado muito nos últimos anos, né? Ótimo. E fica essa questão da regionalização, né? Esse eu acho que é um ponto ainda que é preciso trabalhar bastante, né? de ter essa ideia de que, por exemplo, isso é uma coisa que o Facchini trabalhava muito, né? Ele também começou com essa ideia de regionalização. Boa parte dos prefeitos querem ter uma maternidade nos seus municípios. Só que municípios no Brasil, você tem tamanhos muito diferenciados. E tem municípios em que o número de partos é muito pequeno por dia, o que inviabiliza você ter um plantonista, né? Então, uma ideia de você ter maternidades que atendam determinadas regiões em que a demanda propicia que seja economicamente viável você manter um plantonista médico
pediatra treinado e, portanto, você vai manter uma qualidade de atendimento em sala de parto muito maior, simplesmente porque você vai ter o indivíduo lá trabalhando. Então, este é um conceito que ainda precisa ser melhor entendido no Brasil, que é uma coisa que o Uruguai e a Argentina estão muito à frente da gente, né? Eles têm esse conceito há muito tempo. Então, agora, uma coisa que eu queria te perguntar, eu sei que é delicado esse tema, mas é um tema que sempre me interessou. Eu ando aí muito pelo Brasil, às vezes dando aula, encontrando gente. Existe toda uma tendência, né, e grupos de pessoas, e grupos de mães até, que realmente começam a entrar nessa discussão sobre parto domiciliar, etc. E tal. E nesses partos domiciliares, eu já vi gente que faz parto domiciliar, mas que tem um pediatra treinado para ir junto lá na casa também, porque se acontece alguma coisa ele reanima. Mas também tem gente que nem sempre tem, né? Porque ele acha que ele pode reanimar o bebê. Como é que você vê essa questão? Bom, para quem é leigo, eu queria falar da experiência de como se processa a asfixia e de qual é a importância lá do atendimento do pediatra, né? A asfixia tem talvez choque um pouquinho, mas isso são trabalhos muitas décadas atrás. Então, eram experiências que se faziam com macaquinhos, né? Então, se induzia a asfixia em macaquinhos. E aí se via qual era o comportamento da fisiologia daquele animal. Então, quando você induzia uma asfixia, inicialmente o macaquinho aumentava a frequência do coração, aumentava a respiração e se eu parasse, ele se recuperava. Se eu continuava mantendo o animal asfixiado, a frequência cardíaca caía e ele parava de respirar. Mas se eu terminasse a asfixia ali, e ele ou se recuperava espontaneamente, ou se eu começasse a reanimar, ele muito facilmente se reanimaria. Mas se eu continuasse a asfixia por mais tempo, então a frequência cardíaca ia praticamente a zero, o animal parava de respirar e eu tinha que fazer uma reanimação que demorava muito mais tempo e nem sempre eu conseguia fazer com que esse animal se recuperasse. Quando a gente transporta para um parto, o que significa isso? Significa que se um bebê nasce deprimidinho, sem respirar, e eu o atendo rapidamente, ele vai tender a recuperar-se também muito rapidamente. Se a asfixia é de grande monta, ou seja, faz tempo já que o bebê está asfixiado intraútero, ou eu demoro para atendê-lo, ele tem menor chance de se recuperar. Isso significa que se eu estou em qualquer parto, e qualquer parto pode nascer um bebê asfixiado, se eu não tenho um indivíduo que está apto, que sabe fazer as manobras e faz de imediato, eu tenho uma grande chance de não conseguir recuperar essa criança, ou se essa criança se recupera, ela se recupera naquele grupo do asfixiado grave. Então, eu tenho uma opinião muito clássica e forte. Não é possível fazer partos domiciliares. O risco desse bebê, se ele tiver alguma complicação de não sobreviver ou sobreviver de uma forma muito precária, é muito grande. E essa é uma coisa que a gente tem visto na prática. Quantos bebês a gente recebe vindo de partos domiciliares e que são grandes asfixiados, ou porque não tiveram esse tipo de atendimento, ou tiveram um atendimento precário. Porque no hospital você tem toda uma equipe. A gente está falando aqui de pediatra, né? A gente está falando pediatra, mas não é o pediatra. É uma equipe, né? Porque tem
muitos bebês que precisam de muitos procedimentos. E só o pediatra ou só o indivíduo que está preparado para E remar, equipamento, treinar. né? E oxigênio terapia, e material Isso, para tomar as decisões, né? exatamente. Então, tem bebês que eu preciso. Você falou aí antigamente de passar um catéter no umbigo, mas na sala de parto, se eu tenho um bebê anoxiado e chocado, uma das coisas que eu tenho que fazer de imediato, nos primeiros 5, 10 minutos de vida, é passar um catéter no umbigo para ou usar drogas ou usar líquidos para Eu fiz poder. muito isso na minha vida inteira, né? Lá na maternidade, a gente ficava sozinho lá e eu fazia tudo isso. Agora, uma coisa que você está dizendo que eu acho muito sério e muito corajosa da sua parte, e eu te respeito muito e te parabenizo por isso, porque nem sempre as pessoas têm a coragem de dizer o que você está dizendo. Porque há uma tentativa de, não, parto domiciliar, o marido junto, parto na água, banho junto. Às vezes as pessoas não têm a coragem de se posicionar. E eu já tive reuniões em que, além de médicos, tinha outros grupos de profissionais e que falavam muito nessa história. Então, eu acho que você cumpriu um momento muito importante. Eu queria saber uma outra coisa também que é delicada. Qual é a relação risco do bebê versus tipo de parto? Parto cesárea versus parto normal que evoluiu adequadamente. Existe mais risco de anóxia e de asfixia em bebês cesariados eletivamente, essa história de marcar cirurgias sem entrar em trabalho de parto, existe muita prematuridade associada a isso, nós sabemos. É uma grande discussão entre os pediatras e os obstetras, tal, mas não fica muito claro, e realmente a gente está perdendo essa discussão, porque realmente a incidência de cesárea no Brasil é muito alta. Do ponto de vista neonatal, você que trabalha num hospital que vê muitas crianças, como é que você vê essa questão? Eu sei que é Olha, delicado também é delicado é, falar disso, mas precisamos falar. os números, quando você vai pegar trabalhos, assim, você vai ter números dos mais diversos. Mas quando você vai pegar, eu li recentemente uma tese, ou seja, o parto normal é um fator protetor da asfixia. Isso já E de outras coisas também, né? Que sobre isso, é bem alergia, marcado, né? É bem microflora, tá? marcado isso. No entanto, eu não quero demonizar a Claro, cesariana. claro. Porque, às vezes, quando você pega trabalhos e diz, olha, cesariana aumenta a incidência de asfixia. A gente tem que saber interpretar um pouco os números, porque quando a cesárea é bem indicada, Isso, ela vai poder, claro. inclusive, aumentar a incidência. Por quê? Porque estava havendo um processo de De sofrimento. asfixia e sofrimento, né? Acho que é bom a gente falar essa palavra sofrimento, porque quando a gente fala sofrimento, as mães podem dizer, olha, estava judiando do meu bebê. Ele tava... Não, sofrimento é uma palavra técnica que a É, gente usa em obstetrícia e em neonatologia para dizer que o bebê estava com falta de oxigênio, né? exatamente. Então, Sofrimento quando o fetal, né? bebê A gente fala. isso, quando o bebê está em processo dessa falta de oxigênio lá dentro do útero, a gente fala, olha, o bebê está com sofrimento fetal, e se ele está em sofrimento fetal, eu preciso interromper a gestação. E óbvio que se eu interrompo a gestação por uma cesariana nessas condições, a possibilidade, lá, quando eu faço um trabalho de aumentar o número dessas circunstâncias, vai dizer que a cesárea é um fator de risco. E tem o outro lado, né? Mas, sem dúvida, os trabalhos mostram que parto normal é um fator protetor. Claro. Não, e também tem um outro lado que a gente precisa dizer também, porque as pessoas leigas às vezes não entendem. O que a gente realmente fica preocupado é que umas cesáreas chamadas eletivas, né, que não dá nem trabalho de parto, aí saem bebês prematuros, com alterações de microflora e tal. Agora, a gente também tem que reconhecer que quando a cesárea é bem indicada, num caso de um parto difícil, ela até ajuda o bebê, ela salva a vida de Sim, bebês. Então, tem as duas coisas. Agora, o que a gente realmente fica preocupado são as chamadas cesáreas com data marcada. Aquela mãe que liga para a gente e fala, doutor, meu bebê vai nascer o mês que vem, dia tal. Fala, mas como? Como é que a senhora sabe? E a gente, pediatricamente falando, seguindo esses bebês, a gente sabe que bebês que nascem eletivamente cesáreas, que não entraram em trabalho de parto,
apresenta outros problemas, além da questão da asfixia. Apresenta problema de alergia, problema de a microflora intestinal desses bebês é a do centro cirúrgico, não é a da mãe, por aí afora. Então, por isso que eu acho que foi muito bom a gente dividir e dar nome aos bois, né? E deixar bem claro que a cesárea é uma indicação médica muito boa, bem feita e adequada no momento adequado. Exatamente. Por isso que assim, não se deve demonizar a cesárea, porque quando ela é bem indicada, ela é um procedimento salvador de vida. A gente critica a incidência altíssima de cesárea no Brasil, eletiva, em comparação com outros países, né? Que aí é isso que a gente não gosta. E, infelizmente, isso também já está fazendo parte de uma cultura da população, né? Tem uma parte médica e uma parte da cultura das nossas mulheres. Muitas mulheres jovens não querem nem saber, elas escolhem não querem saber, não querem saber, é verdade. Recentemente, o profissional médico queria fazer o parto normal e não conseguiu convencer a paciente. Isso não é uma, são várias. Eu conheço alguns casos. Agora, uma outra coisa que eu ia te perguntar, Abimael, é o seguinte. Vamos falar um pouco rápido. Quando você fala de procedimentos para tratar a asfixia, vamos dizer quais são os pontos e quais são os procedimentos, o que se faz quando o bebê nasce mal, só para dar um esclarecimento para as pessoas, para ver esse papel importantíssimo do pediatra. Primeiro, eu só queria falar um pontinho antes, um minuto antes disso, né? Que muitas vezes as mulheres não voltando ali àquele parto domiciliar, não querem ter um parto dentro do hospital, achando que o pediatra é um indivíduo que vai causar sofrimento para o bebê, quando... Ao contrário. Em 9 daqueles bebês, eu falei, um bebê precisa de ajuda, 9 não precisam. 9, o pediatra está lá para garantir a saúde e ele não tem feito absolutamente nada para separar o bebê da mãe. Hoje em dia, você tem esse curso mesmo de reanimação, ele inclui exatamente essa parte, quer dizer, o bebê que nasce bem, o procedimento padrão é não separar o bebê da sua mãe. Não, e aí você tocou num ponto que eu acho interessantíssimo, porque eu cansei de ver isso, né? Informações inadequadas, que não sabem a importância da vitamina K injetável que a gente faz, né, o canaquion intramuscular, mas que se recusam a deixar o bebê tomar vitamina K, não sabe que isso é uma invenção maravilhosa do Arthur Abali, que foi professor nosso, teve aqui, inclusive, lá, um cubano que trabalhava nos Estados Unidos, que ele descobriu o uso da vitamina K para impedir hemorragia cerebral de bebês, né? E quando você faz a vitamina K, muita hemorragia cerebral, né? E tem gente que diz, não vai dar injeção, coitado do neném. Gente, mas realmente... Infelizmente, alguns profissionais, inclusive apoiando esse tipo de coisa, profissionais que nunca viram uma doença hemorrágica. Do recém-nascido. O dia que virem uma doença hemorrágica, nunca mais vão deixar... Eu tive um caso que me chegou no consultório, não fui eu, que eu não estava na sala de parto, que chegou para mim, que não tinha tomado vitamina K, sangrando. E aí ela tinha ido em alguém que tinha mandado dar vitamina K oral. E o menino sangrando, fazendo hematúria, hemorragia. Graças a Deus, parece que não tinha hemorragia cerebral. Eu falei, tem que fazer vitamina K injetável. Não, mas vai judiar dele, injeção, coitado. E é por isso que algumas entrevistas desse tipo, com gente assim tão competente, tão corajosa quanto você, a gente tem que dizer essas coisas para as pessoas. Gente, é uma salvação, é uma prevenção contra uma hemorragia cerebral grave, que também dá lesão cerebral permanente, né? E que foi o Arthur Abali lá que inventou há muitos anos atrás. Chocam, morrem, né? Enfim, você tem uma hemorragia gástrica absurda, né? Intestinal, e a criança às vezes morre na sua cara. Exatamente. Bom, então, assim, só dizendo que a maior parte dos bebês, o pediatra está lá para garantir que o bebê está bem e garantir a festa, garantir que a mãe vai ficar com o seu bebê, ambos ficando num momento de grande plenitude da vida. Né? É interessantíssimo, eu te contar uma história sobre isso. Assim, no outro dia eu recebi uma pessoa que me procurou e que tinha tirado uma foto. A mãe dela tirou uma foto
uma foto dela recém-nascida comigo, com o neném no colo, falando com ela no quarto. E ela veio no meu consultório para me trazer a neta, a filha dela, já tinha um bebê. Eu não lembrava. Ela mostrou a foto e falou, sou eu. Eu falei, como a senhora, avó? O senhor foi meu pediatra. E ela tinha 55 anos agora, quando ela nasceu, estava começando a maternidade de Campinas. E é incrível, porque as pessoas guardam essas coisas. E ela tomou vitamina K injetada. O senhor me deu uma injeção. Eu falei, dei, por isso você não teve hemorragia. Bom, mas então naquele 1 em cada 10 que não consegue, que ele precisa de ajuda, esse tipo de ajuda ele é escalonado, né? Então tem bebês que nascem e que você só fazendo um estímulo no bebê, ele vai começar a chorar, né? O fato de enxugar o bebê já é um estímulo sensorial suficiente para uma parte bem significativa dos bebês. A antiga palmada foi substituída pela enxugar. A outra coisa, muitas vezes o bebê só está com uma secreção em vias aéreas. Você aspirar o bebê e posicionar o bebê de forma adequada, ele também vai se recuperar. E aí você tem escalonamentos de atenção aí mais específica, mais especializada, que aí você vai ter bebês que precisam usar oxigênio inalatório, quer dizer, aumentar a quantidade de oxigênio que ele está respirando. Outras vezes ele precisa usar uma máscara para que eu possa bombear oxigênio para os seus pulmões. Outras vezes eu preciso passar um tubo na traqueia e botar oxigênio diretamente dentro dos pulmões através daquele tubinho. E aí eu estou complicando, são bebês cada vez mais graves. Tem bebês que eu preciso fazer uma massagem cardíaca. Então, você vê a importância de ter uma equipe. Quer dizer, eu preciso fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu preciso bombear oxigênio, eu preciso fazer a massagem cardíaca. Pegar uma veia. Eu preciso monitorar o bebê para saber se a quantidade de oxigênio no sangue dele está subindo, se a frequência cardíaca dele está... Então, eu preciso de gente para ligar todos esses equipamentos. Se ele não melhorar, eu preciso cateterizar o bebê ou jogar droga dentro do tubo. Então, eu preciso de gente que está preparando a droga, gente que está administrando a droga. Então, quando eu penso numa reanimação complicada de um bebê que tinha grande sofrimento, que tinha uma anóxia grave, eu estou falando aí, às vezes, no mínimo 3 a 4 pessoas, né? Então, onde eu encontro isso? Eu só posso encontrar num hospital que tenha essa equipe treinada. Eu nunca vou encontrar isso num domicílio, né? Mesmo que eu tenha um pediatra, né? Por isso que eu advogo que, pela complexidade que é a reanimação em determinadas circunstâncias, que isso só possa ser feita no hospital. Eu tenho uma colinha aqui, inclusive, quando você me convidou, eu fui atrás dessa questão do domiciliar, porque um dos argumentos que se fala é: na Europa se faz. De fato, na Holanda, na Suécia, eles têm dado uma certa... Talvez eu tenha que colocar isso no passado. Eles tinham uma ênfase, porque isso está mudando. Por que está mudando? Porque os números estão mostrando que, a despeito de lá eles terem, inclusive, uma estrutura que vai até a casa da parturiente, porque são países altamente desenvolvidos, com grau de assistência médica ultra sofisticado, tá? Então, eles quase que levam uma UTI neonatal para dentro da casa da mulher. Mesmo nessas circunstâncias, o risco de morte é maior, o risco de asfixia é maior. Tem um trabalho, inclusive, que calcula, porque quando o bebê fica assim, ou a mãe tem alguma coisa que está complicando o seu trabalho de parto, e ela precisa ser transferida para o hospital, que o tempo de transferência é muito alto, chegando às vezes até 1h30, 2 horas para chegar no hospital, né? Então, se a paciente, por exemplo, tem um descolamento de placenta, 2 horas, infelizmente, o bebê morreu, ou a mãe também morreu, né? Então,
mostrando que, mesmo em países ultradesenvolvidos, que apregoavam muito o parto domiciliar, esta situação está mudando. Está mudando porque, numericamente, o risco de um parto domiciliar é bem mais alto do que o parto hospitalar. Não, e outra coisa que... Desculpe, não, acaba, eu achei que te interrompi. Não. E essa questão assim, mas o parto é mais humanizado em cá. Não há motivo para o parto. Aliás, eu detesto essa palavra, humanizado, porque parece que o pediatra... É isso. Eu lá no hospital, como eu trabalho no hospital, eu atendo de forma animalesca, o que eu não vejo nenhum colega fazendo isso, né? Mas um parto cheio de carinho, de atenção, ele pode ser feito em qualquer lugar. Exatamente. Não tem local para você tratar a pessoa com dignidade. Né? Agora, outra coisa que também a gente tem visto muito também, associado a essa questão do parto domiciliar, é o parto feito por não médicos, né? Voltando a pessoas que não foram treinadas obstetricamente para fazer partos, mas que se alvoram. Eu não tenho nada contra as enfermeiras obstétricas treinadas, estudaram e podem fazer partos normais, e se a coisa há um problema, indicam uma cirurgia para o médico que está de plantão. Eu entendo que no nosso país tem essa história de as mães que fazem pré-natal com determinado obstetra querem que ele vá lá fazer o parto, o que às vezes é difícil para o colega, porque ele tem uma clínica grande, ele fica toda hora à noite, madrugada, sábado e domingo, então, às vezes... E nos hospitais que eu trabalhei no exterior, tinha obstetras, tinha enfermeiras obstétricas e tinha a mãe fazia o pré-natal com quem ela queria e quando ela entrava em trabalho, ela ia para um determinado hospital e tinha uma equipe de plantão, obstetra, pediatra, enfermeira obstétrica, que está lá para atender naquele dia e atende, vê, segue o parto normal e tal. E se evolui para cesárea, 10, 12% dos partos podem evoluir muito bem para cesárea quando é necessário, ela vai acabar. O que aqui no Brasil a gente não tem, né? Quer dizer, na verdade, a não ser as mães mais humildes, mais pobres, elas vão para o hospital e são atendidas por quem está de plantão, o que eu acho normal. Mas as mães de classe média e tal, elas têm esse hábito de serem atendidas pelo obstetra que fez o pré-natal. E aí você começa a ter os problemas, porque às vezes ele não tem tempo para ficar lá o tempo todo de plantão, etc. e tal. Esse é um problema sério, né? Quer dizer, às vezes a gente enfrenta esse problema. É por isso que eu digo que isso é um problema que hoje em dia no Brasil é muito cultural, né? E isso gera muita cesariana, né? Porque qualquer país do mundo é este o tipo de atendimento padrão. Você tem uma equipe dentro do hospital que pode ser composta por enfermeira ou enfermeira obstétrica, o plantonista de anestesia, o plantonista da obstetrícia. Quer dizer, você vai ser atendido por uma equipe que está lá de plantão e que, portanto, pode gerenciar muito bem um trabalho de parto de muitas horas, não há nenhum inconveniente, coisa que para um obstetra, muitas vezes isso ele tem um consultório, ele tem vários atributos. É muito comum as mulheres brasileiras, quando vão dar à luz no exterior, terem muitas dificuldades com isso, porque elas não conseguem. Eu acho que você deve ter tido muitas pacientes que te relataram isso. Elas não conseguem entender esse tipo de atividade, de como é estruturado o sistema de saúde nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, né, no Reino Unido, né, que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos e eu sei as dificuldades obstétricas dela. A minha experiência, eu morei na Espanha e na França, eu acompanhei os dois lugares e realmente a diferença é muito grande, né? Não tem toda essa tendência que a gente vê no Brasil de, entre aspas, de tentativa de humanizar alguma coisa, achando que no hospital não é humanizado. Mas, graças a Deus, não é uma generalidade. São grupos especiais que a gente respeita, as pessoas têm o direito de pensar, mas a gente tem que dizer também o que a gente acha e o que a gente pensa. E o que a gente pensa, né? Por isso que eu gostei muito da sua fala. Outra coisa importante que eu gosto de vocês, que foram gente que cresceu junto com a gente lá na Unicamp, né, no CAISM,
é o apoio que vocês dão ao aleitamento materno dentro da maternidade. Isso é muito importante, né? Quer dizer, ajudar essas mães a começarem a amamentar praticamente dentro da sala de parto, né? Pôr o bebê no peito da mãe, fazer ela amamentar, ajudar ao máximo esses bebês a serem amamentados, que é uma coisa fundamental para o resto da vida dessas crianças, e que se a gente, nesse começo, não faz isso, fica cada vez mais difícil para a mãe depois retomar. Se alguém começa a dar mamadeira, chupeta sem necessidade, às vezes precisa para uma hipoglicemia, mas, na verdade, esse é um trabalho que eu respeito muito lá do pessoal, todos vocês que trabalham no Veracruz, com raras exceções, eu convivi lá no CAIS, me convivi na maternidade, sei que vocês conhecem. A Cida Brenelli foi minha aluna de doutorado, tal. Convivi muito com você, convivi com o Sérgio, convivi com todo mundo, né? Então, eu acho que esse trabalho de aleitamento materno é fundamental. E acho que o trabalho de parto respeitado e com os obstetras nos ajudando a fazer as coisas como eles tentam fazer, e fazendo partos na medida do possível dentro da normalidade, e quando é necessário indicar uma cesárea, também tem essa vantagem. Agora, você tem razão quando você disse uma coisa que é verdadeira. Eu tenho várias pacientes minhas que eu falava o tempo todo, eu fazia consultas pré-natais com ela, falava sobre o parto normal, tive sobrinhas fazendo isso, né? E na hora do vamos ver, elas preferem a cesárea. Aí existem muitos tabus aí que entram nisso e que acabam dando essa incidência alta. Quando eles tentaram instalar o partograma nas maternidades, lembra da história do partograma? E não foi para frente. Lá no CAISM, por exemplo, isso é obrigatório, você tem um partograma. Aliás, hoje até tem uma resolução do próprio Ministério da volta do partograma. Você precisa preencher esse partograma até nessa campanha de diminuir o número de cesarianas, para que o obstetra lá no partograma determine o porquê que ele está fazendo cesárea. Isso. Era bom explicar para as pessoas que estão no meu. O partograma é um documento que o obstetra vai colocando, mostrando como evoluiu o parto, e se for para cesárea, ele indica por quê. Tem lá a indicação, para não ser uma coisa eletiva, por exemplo, e já vai para a sala de cirúrgica e já faz o parto, né? O ideal é que as maternidades tenham uma sala de parto, de pré-parto, onde a mãe vai, fica lá em observação, vê o foco e tal, e aí vê a evolução. Porque, às vezes, o parto é tão rápido, sobretudo nas grandes multíparas, né? Às vezes não dá tempo de ir para o centro cirúrgico, nasce no corredor, né? O bebê, quando a mãe já teve muitos partos. A primigesta, a gente demora um pouco mais. Mas é isso, companheiro. Olha, estamos terminando. Eu queria te agradecer você ter participado. Tem alguma outra coisa que você queria falar que eu ainda não perguntei? Você quer alguma outra coisa que seria interessante você abordar? Então, assim, eu só quero, acho que o resumo de toda essa nossa ópera aqui é bom acompanhamento de pré-natal, bom acompanhamento do trabalho de parto e bom acompanhamento de alojamento conjunto, eu acho que é a chave do atendimento neonatal, é a chave do nascimento feliz, né? De um nascimento que vai gerar um bebê saudável. Então, excelente você falar do alojamento conjunto, né? Nós não tínhamos falado. Eu, quando trabalhava na maternidade de Campinas, a gente fez junto com o doutor Arthur Canguçu, que trabalhava comigo lá, nós implantamos o alojamento conjunto na maternidade de Campinas, isso há 30 anos atrás, quando não tinha alojamento conjunto em lugar nenhum. E implantamos o alojamento conjunto na Santa Casa de Misericórdia, lá quando a gente ainda não tinha ido para o Hospital das Clínicas, né? Não sei se você chegou a estudar na Santa Casa. Eu me formei e fiz residência na Santa Casa. Então, você lembra do alojamento conjunto nosso, que era pobre, era humilde, mas a gente punha as mamães junto com os bebês, com o apoio dos obstetras e tal, e que foi uma coisa fundamental, né? O alojamento conjunto é fundamental, né? Eu ainda convivi uma época na neonatologia, em que os bebês saíam da sala de parto para o berçário. Ficavam no berçário, só no dia seguinte iam para a mãe. Iam de 3 em 3 horas para amamentar. E a mãe ficava sem ver o filho durante 2 dias. Quando ela chegava em casa, que ela ia pegar o bebê no colo. E quando a gente implantou o alojamento conjunto, isso ajudou muito. Não só a melhoria da vida dos bebês, a mãe se acostumar com o bebê e o aleitamento materno, né? Eu tenho orgulho de coordenar lá o serviço de neonatologia do Veracruz, que desde a sua implantação em 1984 sempre teve alojamento conjunto. Desde o começo. E hoje em dia a gente pode dizer, nós não temos berçário, né? Quem vai para o berçário,
quem vai para o atendimento separado da sua mãe é o bebê doente, é o bebê que precisa do atendimento que é o correto, né? Que a gente especializado, antigamente né? chamava da UTI e tal, né? Mas O bebê normal, o bebê que ele não tem outro lugar para ficar, ele vai ficar com a sua mãe, que é onde tem que ir todos os bebês. Eu fico Eu feliz porque me orgulho disso. isso é uma coisa que eu participei intensamente da implantação disso, né? Quando a gente aqui em Campinas não tinha nenhum lugar com alojamento conjunto, que a gente começou na maternidade, começou lá na Santa Casa, e Uns depois bercinhos de ferro feinhos, você lembra tudo mal disso? pintado, E na né? maternidade a gente adaptou um berço que tinha um cabo que juntava na cama da mãe, que a gente puxava e ficava de lado. Que o pessoal lá da oficina da maternidade, junto comigo e com o doutor Arthur Canguçu de Almeida, fizemos isso. E no começo era uma resistência. Como? Mas a mãe precisa dormir. Não, ela precisa ficar do lado do bebê. Para ela e para o bebê, esses primeiros momentos de vida são fundamentais. É a época em que o bebê está mais querendo pegar no colo da mãe, etc. e tal. Por isso, gerações e gerações de pediatras que foram formados na Unicamp nunca entenderam de atendimento neonatal que não fosse alojamento conjunto. Então, toda essa geração que está aí trabalhando de pediatras, de neonatologistas, que foram formados na Unicamp, simplesmente eles não conhecem nenhum outro tipo de atendimento que não seja Hoje no Brasil não existe é um orgulho nosso. É um orgulho mesmo. Hoje em dia não existe nenhuma maternidade que não tenha alojamento conjunto. Mivael, muito prazer em te rever. Parabéns, viu? Fico feliz de poder ter conversado com você e parabéns pelo trabalho aí. Vocês estão realizando um trabalho muito importante e sempre que possível vamos manter conversa, tá bom? Tá bom. De novo agradeço o seu convite. É sempre um prazer te atender, é sempre um prazer conversar contigo, né? É sempre não só agradável para mim, como eu aprendo muito. Não, imagina. Muito obrigado, cara. Um abraço para você, viu? Um abraço para todo mundo aí na equipe, tá? Pode deixar. Darei. Tchau.